boa tarde a todos os internautas. Começa mais um Papo da Tarde aqui, né? Trazendo meu amigo empresário Losada para participar desse papo com a gente já tá. Boa tarde, meu amigo Losada. Boa tarde, Maria, obrigado. Boa tarde a todos, internauta. É uma satisfação estar aqui participando do seu programa, que tem tido uma audiência fantástica. Eu tenho acompanhado e é muito importante esse tipo de jornalismo que você tem feito para a nossa região, principalmente em Taubaté, para que a gente possa esclarecer alguns assuntos e poder participar com mais clareza. Meus parabéns e um abraço a todos os internautas que estão aí ligados nesse grande jornalismo que é do Amaury Próspero. Obrigado, Losada. Losada, daí diz que você estava fazendo aí uma programação aí na difusora, certo? Agora você acabou o seu contrato lá, você saiu para Cacique, começa agora sábado? Pois é, Mauri, essa é uma história longa. Você, como sempre, aí espigando todos os entrevistados. Acontece o seguinte, que na difusora nós tínhamos um programa chamado Plantão de Sábado. Éramos em 4 e um programa político, de entretenimento muito bom, esportivo, muito bom mesmo. E, infelizmente, com uma audiência fantástica. É uma M que deu a oportunidade para a gente. Estava eu, o Magrão da Rádio Difusora, o Jorge, o Internacional, e o grande Cristiano Santos, o moderado. E era o Lousada, considerado polêmico, como sempre, mas tinha um programa muito bom, que nós levamos vários artistas de Taubaté, políticos de Taubaté, e pessoas do meio, né, que tiveram sua importância grande da história e no presente de Taubaté. Infelizmente não deu para continuar, a rádio foi alugada ou vendida, não sei, e nós recebemos um convite maestro mesmo. Um desagradável. Um convite, falando, desocupa a rádio, mas tudo bem, a gente agradece pela oportunidade, foram 3 meses de audiência, 3 meses de benfeitoria, 3 meses de trabalho sério, de um jornalismo sério, e agora nós estamos migrando para a nossa querida co-irmã, Rádio Cacique, na 1160, uma rádio que é o amor da cidade, uma rádio que tem história para todos os taubatianos, e convido a todos vocês, internautas, a todos que estão nos assistindo, a nos ouvir a partir de sábado, agora, 16 de junho, a partir das 8 até as 11 horas, no nosso programa. Bacana, continua Plantão de Sábado. Tempo, né? São 3 horas de programa. Passa rápido. É tão divertido e tão informativo ao mesmo tempo que nós queríamos que fosse 5, 6 horas, né? Todo mundo que vai. Nós tivemos lá, eu posso citar quem já esteve. Lógico, aqui é aberto. No programa anterior, nós tivemos Antônio Mar Ortiz, Salvador Courier. Tivemos feito no lado artístico. Só o veterano da política, só veterano. No lado artístico, lá nós tivemos o convite com Luana Camará, não podia, mas a Lara teve lá, Rafinha, o grande Rafinha, né? Lançando lá o seu próximo CD, enfim, o Gil Ribeiro lá com a gente. Bastante artistas de Taubaté. O Tino, um cantor fantástico. Tivemos lá uma banda que substitui hoje o Charlie Brown Jr., muito boa, enfim. Tivemos uns violeiros de São José dos Campos. Enfim, foi muito bacana e muito promissor. E a gente agradece a oportunidade que nós tivemos quando passamos por lá. Agora é vida nova, vamos lá para a Rádio Cacique, na 1160, buscar essa audiência, não como vaidade, viu, Mauri? Não é uma vaidade, é uma audiência que a gente quer atingir, de informação sobre política, sobre esporte nacional, esporte local, esporte regional e o esporte internacional com o nosso grande amigo Georges Hanna, o Internacional. Aí, Losada, você vê agora, você que está aí por dentro, fala muito da sua rede social lá, e você comenta muito. Como é que você está achando aí? Como é que você achou? Como é que você analisa essa parada dos caminhoneiros, e até agora não recebemos nenhum retorno do governo, certo? Que nós estamos aí na boca da eleição aí, e você parece que é o pré-candidato também, né? Sim, sou pré-candidato a deputado federal pelo partido do Podemos, né?
Partido Novo? Partido Novo, antigo não, é o ex-PTN, com a Renata Abreu, nossa presidente, nosso pré-candidato a presidente da República, que é Álvaro Dias, e tem outras personagens conhecidas no âmbito nacional, como Marcelinho Carioca, Romário, Tupanzinho e outras pessoas conhecidas no meio de futebol e do meio artístico que está compondo a chapa lá do Podemos. Mas eu quero dizer para você, em relação aos caminhoneiros, é o seguinte... Você vai falar depois, que agora vai ter um comercial aí, né, meu amigo Luciano, já que a gente fala sobre isso aí, tá bom? Voltamos em 1 minuto. É isso aí, voltamos aí com o segundo bloco, né? Aqui com o meu amigo, querido empresário Lousada, né? E vamos falar um pouco aí dos caminhoneiros, né, Lousada? Que parou, não tivemos retorno. Diz que tem 4 estados que deu retorno, menos São Paulo, por enquanto. O Luciano que passou isso para mim. Pois é, Maurício. Nós tínhamos que ter um desconto, os caminhoneiros, uma das reivindicações é o desconto direto na bomba de ponto 46, e alguns lugares já estão praticando esse desconto. E eu acho, perguntarem a outra emissora, e aí na rua, puxa, Lousada, você como empresário, o que você achou dessa paralisação? Não é uma greve, é uma paralisação que houve dos caminhoneiros. Eu achei legítima, é correto. E depois a imprensa, eu não vou falar alguns nomes dessas imprensas aqui, elas tentou desvirtuar, né? Dizendo que estava já realmente prejudicando a economia nacional. É lógico que estava prejudicando a economia nacional, mas que é legítimo, Ninguém estava aguentando mais pagar tantos aumentos. E às vezes, Amaury, a vida nos ensina assim. Isso é criação. Às vezes, se não é por amor, é pela dor. Então, aí que eu digo para você, algumas imprensas que você falou... Bom, Rede Globo, né? Então, Rede Globo... Descaracterizou nós aqui aqui, a paralisação. Nós somos pequenos, nós entramos no posto de gasolina, falando para que abastecer? O problema que está o país, né? Nós temos um governo porque a gente merece esse governo, certo? Porque o brasileiro não parou junto com os caminhoneiros. Você vem na Alemanha, a Alemanha deu aumento de gasolina, só deixaram o carro lá, saiu. Aqui não, rapaz, aqui os caras fazem fila, que bando de palhaçada, cara. Mas é falta de nacionalismo, é falta de civismo, de companheirismo. O brasileiro é corrupto. Infelizmente, bom. Não essas palavras, mas eu acho. Porque é o seguinte, Rosário, você vê. Chegou aí até no posto de gasolina que eu vi aqui, que parece que eu acho que foi na 9 de julho, estava R$ 9,90. A turma fazendo fila, cara. 6 pau hoje está quanto gasolina? 4,29, 4,50. Não tem fiscalização. O povo está aí. Vai lá e enche. Pô, por que não para? Pois é, antes da paralisação era bem menor, né? E agora se faz fila para poder pagar um pouquinho mais caro. Mas isso, eu não sei se é do povo brasileiro, viu, Amaury? Mas a história conta que, infelizmente, cara, às vezes eu tenho um espírito nacionalista. Você bem sabe, a imprensa taubatiana e o Vale Paraíba, que eu era um dos coordenadores do movimento Verde e Amarelo, o movimento Vem Pra Rua. Hoje você não é? Hoje eu ainda coordeno, mas veja bem, eu estou ainda, mas não vi na sou... rua. Mas eu não vi na rua. Sim, mas ajudei de uma forma indireta, mas veja bem. Essa aqui era para vocês atacar. Pois é, Amaury. Era para vocês parar e ir para Dutra também. Mas nacionalmente, amigo, nós convocamos. Nacionalmente, eu já acompanhei 2, 3 suas. Isso. Essa que foi a principal, você tirou o seu time de campo. Pois é, mas não é que nós tiramos o time de campo. Recuou. Não é recuar. Nós temos que ter um amparo, não é um amparo legal. Você, para estar na rua, deixa eu falar para você, é tão complicado para ter um movimento na rua. Você tem que, primeiro, mobilizar, ir na mobilidade urbana, fazer um documento, depois ir no batalhão, na Polícia Militar, ter um documento que autorizando a nossa
caminhada, ou a nossa passeata, ou a nossa manifestação. E a gente estava vivendo um momento... foi tão rápido esse movimento de 6, de 8, 9 dias. Os caminhoneiros fizeram tudo isso. Quem? Os caminhoneiros fizeram tudo isso. Veja. Amaury, que força. Nós temos que fazer uma paralisação organizada. Mas eu falei com as lideranças, Amaury. Eu falei com a liderança que era o momento oportuno para a gente estar na rua. Mas veja bem, Amaury, você pode ficar certo de uma coisa. Isso vai passar. Essas injustiças que se cometem no Brasil vai continuar. As punições com alguns empresários do meio vão vir fortes. Escreva isso que eu estou te falando. Vão punir muitos caminhoneiros, porque, infelizmente, nós temos um legislativo, um judiciário que não é comprometido com a verdade e não é comprometido com o que o povo necessita. Você pode ficar certo de uma coisa, as retaliações vêm muito. Você acha que eu, quando estava no movimento Vem Pra Rua, e eu, meus amigos, não vamos falar de companheiro, que o companheiro lembra um certo partido aí, não é isso? Mas os amigos que nós tivemos algumas vezes na rua, eu nunca sofri algum tipo de pressão governamental? É que você não sabe. Lógico que nós sofremos algum tipo de pressão. Eu sei. Minha esposa sofreu perseguição. Isso é sério que eu estou te falando. Esse país aqui é uma quadrilha que está comandando. É bom que você saiba disso. Não sabia. Você parece toda... Onde você for, qualquer site que você entrar, está registrando. Pois é. E alguém faz... Veja bem, faz qualquer tipo de colocação, você fica refém dessa justiça injusta que existe nesse país. Nós temos aí alguns promotores sérios querendo mudar o destino desse país, que também são perseguidos. Então, é complicado, sabe? Você querer fazer isso e ficar sozinho depois. Por quantas e quantas vezes eu passei, desde 2013 até 2017, foram 4 ou 5 anos aí de movimento Vem Pra Rua, junto com alguns amigos, reivindicando nossos direitos, dizendo fora Dilma, fora Temer, fora todo mundo, fora corrupção, contra tudo. E pode ficar certo uma coisa, os encargos vão subir, os impostos para nós que somos empresários vai subir, tudo vai subir. Você pensa que esse ponto 46 não vai ter retaliação? Quem vai pagar sou eu, você e as pessoas, os trabalhadores do Brasil vai pagar por isso. Esse país está na mão de bandidos. É bom que você saiba disso. E é complicado para a gente. Agora, Amaury, tem uma opção só para mudar essa nação. Eu falei um tempo atrás, há 2 anos atrás, quando eu estava no movimento, que isso não é extinguir, não é querer estimular algum tipo de violência, não. Mas eu comentei que é o seguinte, que nenhuma nação que eu conheço, europeia, mesmo aqui algumas da América Latina, América do Sul, que não teve um desenvolvimento econômico tão grande que não tivesse ocorrido uma guerra civil. A Lousada está querendo guerra. Não estou querendo. Acabei de falar, se não é por amor, é pela dor. Mas, infelizmente, a gente é passivo, tá bom para todo mundo. Onde já se viu algumas aposentadorias no Brasil chegar em 30, 35 mil, 28 mil. Não vamos falar qual setor que é. Nós temos uma aposentadoria dentro do Brasil que 2% dos funcionários públicos no Brasil tem a maior gasto público em relação à aposentadoria, 12%, e os outros 88%, 98% aí, somos nós que temos uma aposentadoria mínima. Quantas aposentadorias injustas? Tem pessoas nesse país que é lutador, um país sério, fraterno, rico na natureza. Tem aí pessoas nesse nosso país recebendo 2, 3 aposentadorias. Ex-presidente, porque fica lá 4 anos corrompendo, destruindo o nosso país e sai lá com um baita de um salário. É preso e continua recebendo o salário desse país e ninguém faz nada para isso. É um povo muito ordeiro, muito pacífico. De tudo isso que aconteceu no nosso país, 1/10 tivesse acontecido na Argentina, o pau tinha quebrado.
Já tinha ido todo mundo para a rua falar, aqui não, aqui quem manda é o povo. Mas não. Sabe o que é o seguinte nesse país? Tá bom para mim, se dane o vizinho de lado, se dane o vizinho do lado esquerdo e do lado direito. E vida que se segue. Nós perdemos uma oportunidade grande. Muito grande para arrancar esses bandidos. Para estar junto com os caminhoneiros, e não importa se houve lockout, você sabe o que é um lockout, a pressão dos empresários em relação a estimular a greve. Não houve nada, houve a intenção, sabe do quê? Ninguém aguentava mais. Tinha caminhoneiro pagando. Por que não resolveu nada? Pede no senador, para o deputado, subir no caminhão e manda ele abastecer. Primeiro manda fisiologicamente se ele aguenta viajar. Não. E ver quanto que custa para ver no final da história o que sobra para ele manter uma família. Agora, tudo isso arrecada-se muito imposto nesse país e nós temos poucos retornos. O Luciano parece estar achando uma coisa. E temos poucos retornos, viu, Amaury? Em relação à nossa sociedade. Pouco retorno na educação, na segurança, na saúde. Sabe qual que é a diferença? Eu falo para todo mundo, Luciano, meu grande amigo Luciano, que está aí no comando. Sabe qual que é a diferença do primeiro mundo em relação ao Brasil, um país emergente, que nós não somos mais terceiro mundo, somos um país emergente? Sabe qual que é a diferença, Luciano? Sabe qual que é, Maurício? O Luciano está passando, ó o pessoal lá na... Isso, sabe qual que é a diferença? É que lá, tudo que se arrecada vem realmente em prol do povo. Vem em melhor educação, melhor saúde, mais segurança. Mas nesse país aqui, tudo que se arrecada vai para onde? Você vê corrupção em tudo. Você vê uma cidadezinha lá no Nordeste com 5 mil habitantes, sendo escola roubada, saúde detonada, sem segurança. É um absurdo isso para nós. Então é o seguinte, temos que moralizar. O que falta no nosso país é nacionalismo. O que falta no nosso país é civismo, comprometimento de pessoas sérias. Perguntaram, o senhor Losada, o senhor é pré-candidato, foi candidato a prefeito, bater uma pessoa do bem, uma pessoa séria. Para que ser político? Na verdade, para que ser político? O senhor não necessita financeiramente, familiarmente, está bem com a vida. Para quê? Para que ser político? Agora eu pergunto você, não vamos deixar, sabe o quê? Esse país na mão dessas pessoas. Então, tem que mudar. Eu acho que a mudança tem que vir. Com a Maurício, com a Maria. Temos que mudar. Tem que mudar. Arrancar tudo que está dentro. Vamos voltar. O que presta? Pegou para mim, ainda eu não vi o outro. Brigando por isso. Ainda não vi, certo? Então, tem que mudar. A mudança tem que ser esse ano, certo? E fazer o quê? Ir para a rua, porque eu acho que no ano que vem, até quem for entrar também tem que fazer um balanço, vai ser um trabalho, porque deve ter um rombo lá dentro. Deve ter, porque qualquer prefeiturinha aqui tem rombo, viu? Tem. Bastante. Imagina lá, então. Pois é, agora eu pergunto a você, eu falo para todo mundo que o maior câncer, onde está a maior doença no nosso país, é no Congresso Nacional. Você fica certo disso. Você, como presidente, para poder executar, para poder colocar em prática, para poder fazer essa economia andar, para fazer a saúde melhorar, para fazer a educação poder crescer, você depende de aprovações dentro do Congresso. E essas aprovações dentro do Congresso são tão manipuladas. É o seguinte, eu aprovo esse projeto, mas você me dá isso, me dá aquilo. Precisa acabar. Outra coisa, viu, Amaury? Eu, como pré-candidato, falo uma verdade a você. Vamos acabar com essas regalias que tem dentro do Congresso. Mas precisa acabar mesmo. Aí eu falo em acabar porque eu não preciso financeiramente daquilo. Vem trabalhar de graça, vou, qual o problema? Mas isso é utopia, isso é mediocridade, não se fala assim. Acabar com a mordomia é o seguinte, por que tanto X para apartamento, por que tanto dinheiro para café, para almoço, para que tantos assessores para um deputado? Para que isso? Não, vamos falar a verdade. E para que esse salário enorme? Aí alguém falou, puxa, Losada, mas a responsabilidade é grande. Então não entra. Ou entra por civismo, nacionalismo, ou entra por gratidão, querendo mudar essa nação, porque eu tenho filhos, terei netos no futuro. E você também. E nós queremos um país melhor, um país decente, um país que a gente possa acreditar que amanhã vai ser melhor. Losada, sobre a urna eletrônica, certo? O que você acha acabar com ela? Mas no segundo bloco, terceiro bloco. Tá bom? É isso aí. Já que voltamos.
voltando mais para o terceiro bloco aí, com o meu amigo empresário Lousada, né? Agora falar sobre a urna, que eu fiz essa pergunta. O que você acha aí? Mauri, primeiramente, eu quero fazer uma sessão Maguila aqui, mandar um abraço ao meu irmão José Aparecido Lousada, professor lá na PUC, em Belo Horizonte, muita saudade. Ele é padre, né? Foi padre, depois casou-se, um abraço, estou com saudade de você, e está lá nos ouvindo, nos assistindo, a minha filha que está lá na Espanha também nos assistindo, nos ouvindo aí, te amo, viu, filho? Um abraço. E a vida continua. E a sua esposa também. E a minha esposa. Pode xingar ele, viu? Isso aí. Mas deixa eu falar uma coisa com você, Maurício. Você perguntou da urna. O que eu acho que se a urna é interessante. Eu acho que um país desenvolvido era legal a urna. Mas um país que nem o Brasil, onde a corrupção é generalizada, fica a interrogação e a pergunta: será que a urna eletrônica realmente é satisfatória, é confiável? No meu modo de entender, dentro da minha concepção, da minha imaginação, eu acho que a urna eletrônica, ela é duvidosa, mas isso é uma opinião minha particular. Os caras iam estar lá dentro, davam vestido lá, já era. Pois é, isso é você que está falando. Não, isso aí, a imagem está lá, não é que eu estou falando, está vendo. Mas está certo, eu acho o seguinte, se tratando, talvez fosse um outro país, um país que a gente... Podia funcionar, mas... Podia funcionar, Maurício, mas eu não sei. Eu acho que nos Estados Unidos, se né? Se tratando do Brasil, não, Estados Unidos é certo. Mas se tratando do Brasil, não do povo brasileiro, quando eu falo Brasil, Brasil político, Brasil corrupção, Brasil administração, Brasil legislativo, então eu não confio. Mas confio no povo brasileiro. Eu confio naquele homem que vai lá e quer mudança, pelo civismo, pelo nacionalismo. Isso ele quer, mas não dá para confiar nas pessoas que comandam a urna, nos políticos do Brasil ainda não provaram que são tão confiáveis. Mas em off aqui, a Mauri estava me perguntando sobre o carreirismo, a pessoa que faz carreira da política, é isso? Isso mesmo, Lousada, né? Os politiqueiros, né? Eu falo assim que no Brasil nós precisamos acabar com o politiqueiro e estar mais politizados, né? Mais informado. E politizado é estar mais informado, saber mais sobre a política. Graças a Deus, hoje, através da internet, desse aparelhinho chamado celular... Que as pessoas estão assistindo nós. Estão assistindo nós e estão se informando ainda mais. Mas, assim, eu como pré-candidato, eu deixo bem claro, eu não tenho intenção de fazer carreira na política, até que a minha idade, eu tenho uma certa idade, não é por aí o caminho. Mas mesmo que eu fosse mais jovem, Amaury, eu não tenho intenção. E também não concordo com pessoas com 3, 4, 5, 10 mandatos. Agora, veja bem, quem não concorda sou eu. Eu não acho legal. Eu acho que é o seguinte, se chama legado. Você trabalha 4, 8 anos, faz o seu trabalho, depois dá a oportunidade, deixa um caminho, um vestígio naquela estrada política, que é o legado, de coisas boas para que outras pessoas possam dar continuidade. Agora, pessoas que ficam 20 anos, 16, 30 anos na política, ele cai no comodismo, ele acha que está tudo certo. E aí o país sofre as injustiças sociais, porque ninguém tem mais ânimo. Você com 40 anos de política, você vai pensar na saúde e na educação nacional? Não, você está pensando no seu umbigo. Você desculpa falar isso? Então, temos que ter uma reforma política, Mauri, séria nesse país. Eu defendo a reforma política, mas muito séria. A reforma tributária em relação a nós que somos empresários, sério nesse país. Exatamente. Mas, agora, para que isso aconteça, vamos renovar o Congresso Nacional. O que você acha da fake news, da política, pela internet? Mauri, eu não sei até quando que a gente pode analisar, porque é o seguinte, eu acho... atrapalhar muito esse fake news. Eu só acho o seguinte, que... já está atrapalhando. Já está atrapalhando, ele vai estar incomodando. E às vezes vai atrapalhar as pessoas que são honestas. As pessoas que vêm e têm propósitos para que realmente aconteça alguma mudança. Agora, hoje nós temos leis, e essas leis têm que ser aplicadas. Isso vai nos ajudar muito em relação a tudo que está acontecendo dentro da internet. Você pode ficar certo disso. Hoje a evolução está grande. Então,
Rosado, você disse que você veio, você falou para mim num evento aí, que você tinha uns projetos, certo? Que vai funcionar muito, entendeu? Muitos gostaram e muitos não gostaram, ficaram desagradáveis nisso, né? Sobre a pensão alimentícia, né? Sobre a prisão ou não prisão, né? Pois é, Mauri, é bem oportuna. Eu queria dizer a você que, como ser humano, até como pré-candidato a deputado federal, eu sou contra a prisão na pensão alimentícia, mas eu vou explicar o porquê. Porque da maneira como que eu falei, da maneira como se conduz e como se faz dentro do Brasil, eu acho que isso não é benéfico de maneira alguma, tanto para o infrator ou para a infratora, que hoje a pensão é bom, que os internautas sabem, não é só para o homem, a mulher também tem suas obrigações na pensão alimentícia, não sei se você sabe, é comum aos dois aí, mas eu quero que você saiba o seguinte, que eu acho que eu não acho muito correto, eu não acho justo, eu não acho humano a prisão, né? Primeiro que eu acho assim, bem desumano. E, do outro lado, eu não vejo progressão nenhuma em relação a isso. A partir do momento que você tira a liberdade de alguém e prende essa pessoa, como essa pessoa vai gerar financeiramente um dinheiro para que ele possa sustentar a sua família, ou teu filho, ou tua filha, ou a esposa. 30 dias que pega, né? Veja bem, são 30 dias, mas 30 Quando dias... o cara está desempregado, o cara não arruma nada, numa crise dessa do país, certo? O país desemprego. Eu encaro a pensão alimentícia mais assim, como uma função assistencial, não criminal. Eu penso assim, eu acho que se o Estado disponibilizasse de profissionais, psicóloga e assistente social, para que cuidasse das relações marido familiar, onde pudesse atuar e entender o porquê do não pagamento. Hoje eu consultei um determinado advogado e ele estava falando sobre isso comigo. Falou, Rosado, até concordo, mas tem pessoas que não é que merecem, tem pessoas que abusam e gastam dinheiro com outros tipos de ações e não contribuem com a família. Bom, mas nós temos outro tipo de penalidade, não precisa prender. Eu acho que a partir do momento que você prende, você inibe, eu acabo de dizer, você inibe, deixa do contribuinte fazer alguma coisa em relação aos seus filhos e à esposa. Está entendendo como é que é? Então, eu acho que a tornozeleira seria importante. A proibição de participação de alguns lugares públicos, cinema, campo de futebol, essa atividade pública ficaria inibida, chegou às 20 horas, ficaria recolhido dentro de casa, então ele não teria o direito de ter uma vida social e inibir, coibir essa pessoa a participar. Agora, é o seguinte, eu deixo bem claro, eu sou contra a prisão, mas eu não sou contra a punidade. Tem que ser punido, sim. Tem que ser punido. Porque uma criança, ela merece todo o respeito. Não, mas qual é a forma? É essa a forma que você acha? Eu acho que a pessoa não sair... Isso inibe. Imagina os políticos, então, que o tornozeleiro está dentro de casa, mas com o bolso cheio. Não vai poder ver o filho, né? Não vai poder ir ao cinema, então ele vai ter sua graninha, mas não vai poder ter atividade nenhuma social. Isso também, a tornozeleira também, ela proíbe você de... Eu só não acho que... Eu acho que a prisão... Mas aí já viu no Brasil... O gasto vai ficar grande. Não, eu não sei, meu amigo. Só acho o seguinte, eu acho que alguma prisão no Brasil recupera alguém? Não. E você sabe que esse país é um país preconceituoso. Não recupera porque as cadeias, os presídios estão despreparados. Pois é, Mauri, mas veja bem, como eu te falei. É a mesma coisa, acontece com você vê só. Você vê aí na cidade de Taubaté, o Júnior Dias contratou aí um ex-presidiário, presidiário, para fazer o trabalho. Se você tem um condomínio, certo? Você mora dentro do condomínio, você colocaria
eles para cuidar do condomínio. Então, eu acabei de falar para você, é um país preconceituoso, né? Sabe, não, mas talvez, Mauri, a gente não colocaria, não em relação aos presidiários, sabe por quê? Em relação ao sistema, que quando cai esses presidiários lá, que cometeram algum tipo de delito, e vai para esses lugares, ele não vai só para ter uma penalidade, ele vai para ser trabalhado psicologicamente e reiterado à sociedade. Mas como? Se cai lá, é um âncora. Se o próprio sistema, que tem que recuperar ele, é corrupto, como que alguém vai sair decente de dentro de uma prisão? Então, eu não concordo. Por isso que eu não concordo. O próprio sistema é corrupto, então eu não aceito. Como que o sistema é corrupto e manda alguém para a prisão? Agora eu pergunto para você, o advogado falou para você, mas Lousada, lá ele vai estar só no meio de pensionista, ele não vai se misturar, mas quantos pensionistas estão lá também? E não é flor que se cheire. Você concorda? Eu não sei. Não é? E, pois é, então eu penso o seguinte, eu sou contra, mas eu sou contra, mas contra a prisão, mas sou favorável à penalidade. E outra coisa, Maurício, vamos dizer, guardadas as devidas proporções, né? Quantos abusos de pensões alimentícias nós temos? Quantos abusos nós temos na nossa cidade, no nosso país? Eu vou falar no meio artístico, no meio político e em qualquer outro meio onde o infrator que deixa de contribuir, aí o juiz vem e analisa pelo lado social. Nós tivemos recentemente aí um caso da Luísa Brunet, você acha que você ficou sabendo, que foi um absurdo o que está acontecendo. E não é pensão alimentícia, é porque morava junto com a pessoa, entrou, separou-se e tem um direito de achar que tem o direito. Então, esses direitos têm que ser muito bem reavaliados pela justiça para que não se cometa injustiça à pessoa que vai pagar. Alguém pode perguntar, mas o Lousada tem algum... Não tem problema nenhum, não. Eu estou de bem com a vida, com a minha família, com tudo. Mas eu estou defendendo o seguinte, um chefe de família que perdeu aquele emprego, que, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa que trabalhava numa determinada fábrica, como gerente, ganhava 10 mil, pagava 3 mil de pensão. Ele perde aquele emprego. Continua pagando 10 mil? Até ser feita a revisão da pensão, aí vem uma carta de prisão, aí vem a humilhação, e ninguém entende. A pessoa que recebe quer de qualquer maneira aquele valor, mas a pessoa que paga, porque você já nesse país onde o desemprego é grande hoje, como que se faz? Vai ter que fazer mais 10 mil presídios para a pensão alimentícia? O sistema, o governo não oferece serviço. E sem serviço, como é que você cumpre com as suas ações? Olha para você como é uma corrente. Então é o seguinte, nós temos que pensar, vamos levar esse projeto, vamos continuar, não com a impunidade. Acho que punir tem que punir. Eu acho que uma ação educativa é bem melhor que uma ação repressiva. Entendeu? E essa ação educativa é o quê? Tornozeleira, proibir as suas ações sociais, proibir a visita ao filho. Isso dói para quem ama seus filhos. Agora, você acha que penalizar mesmo, é sério mesmo? Não vai resolver. Não vai resolver. Vai ficar mais revoltado. Vai ficar mais revoltado, vai sair mais criminoso ainda. E não era criminoso, porque o devedor de uma pensão não é um criminoso. Se ele não tem emprego para honrar seus compromissos, como é que vai fazer? Correto. Por isso que eu falo, é uma questão que um psicólogo, um assistente social pudesse trabalhar, porque na vara da família, enfim, arrumar meios e artifícios corretos e amparados pela lei para que pudesse desenvolver um trabalho, Amaury, que pudesse realmente entender que esse tipo de ação não convém a ninguém. Isso eu garanto para você. Repito até por quê. Porque um sistema falido, carcerário, um sistema corrupto no Brasil, se coloca um preso lá, não se recupera ninguém. Isso aí, Lousada, vamos para o último bloco, mais um descanso aí, comercial.
É isso aí, voltamos rapidinho, né? Aí com o meu amigo querido, empresário Lousada, que vai falar mais uns projetos que ele tem aí. Muito bom o projeto. Agora nós vamos falar um pouco do projeto aí dos pedágios, né? Que está caro o pedágio, né? Pois é, Mauri, eu queria dizer para você que, além dessa reivindicação, esse projeto nós vamos levar na Câmara futuramente, os deputados federais, para o Congresso, eu acho o seguinte, que hoje o aposentado, ele conseguiu, ele conquistou o seu espaço dentro da sociedade, de não pagar o ônibus interestadual, municipal, dele chegar no espaço dentro de um shopping, dentro de um mercado, e ter seu espaço reservado. Isso é notório. Só que é o seguinte, e nas praças de pedágio dentro da federação? Porque o direito de ir e vir é constitucional. Você sabe disso. Ninguém pode nos proibir de ir e vir. Agora é o seguinte, existe uma praça que nos cobra lá o seu pedaginho. Você, como aposentado, já contribuiu durante 30, 35 anos. Por quantas e quantas vezes você passou nessa praça e contribuiu pagando esse pedágio? Então você já contribuiu. Eu acho que deveria ter até uma cabine especial para idosos. Pois é, a proposta nossa é a seguinte, que através de código de barra, de um leitor, como existe hoje no Sem Parar, nós vamos brigar por dizer que o aposentado tenha no mínimo 50% de desconto em todas as praças, dentro da federação e dentro do Estado. Isso é muito importante, porque ele já contribuiu demais com o Estado e com a federação. Então, isso é muito importante. Isso resguardando o direito de ir e vir. Porque eu acho que dá uma briga legal com o Estado e com a federação, sabe como? Pela preservação do nosso direito de ir e vir, que é constitucional. É que nenhum brasileiro, às vezes, conhece o teor da lei. Agora, tudo bem, mas eu estou arrumando a estrada onde que você está passando, com segurança. Nem todas as estradas têm segurança e nem toda malha nossa rodoviária é decente para as pessoas que transitam ali. Mas eu quero te dizer o seguinte, é um projeto bacana, é um projeto que eu acho que a gente consegue fazer com que aconteça no Congresso, preservando o direito de ir e vir e com um desconto de 50% para todos os aposentados que venham a transitar. Eu acho muito bacana e muito importante. Quero acrescentar também, Mauri, que é outro projeto que a gente coloca em pauta também, é que todos os colégios particulares da federação terão que contribuir de uma maneira direta com a sociedade mais carente. Como fazer isso? Na minha época e na sua época, você lembra do Estadão. É um ginásio bem famoso aqui na nossa cidade de Taubaté, onde eu tive a oportunidade de estudar e muitos amigos meus saíram dali. E não é para me gabar, não, e só saiu gênios, inclusive o Lousada também. Professor Juju. Professor Juju. Como é que é o outro? Esses irmãos Sabac, médico, o Camarão Flávio, que é oncologista. Inácio, né? O Moreninho. Tem Iracino. Pois é, ali só tinha professora Vera Bandeira, professora Lupe, enfim. Nós tínhamos francês, português, o SPB, enfim, era um colégio do Estado antigamente, era disputado para poder estudar. Então, hoje, o Estado, infelizmente, o nosso governo, e o governo estadual e federal, conseguiu destruir todo tipo de evolução educacional no nosso país. Não cumprindo a lei de 1/3 e outras leis que favorecem, que estabelece, que ajuda os professores e dê condições de dar aula preparada e aula dada. Bom, mas isso é uma outra história. Eu quero dizer para você que um outro projeto nosso é fazer com que, todas as escolas particulares contribuam com, no mínimo, 3 alunos mais carentes que querem estudar e não têm condição. Porque eu acho que hoje o deficiente físico não ocupa um espaço dentro das empresas, eu não sei dentro da escola, mas por que também dentro de uma escola, com algum tipo de deficiência, você como proprietário de uma escola particular, não abre um espaço
no mínimo para 3 pessoas, para os deficientes, e para 3 pessoas carentes. Isso é tão insignificativo na economia de uma escola particular, ô Mauri, que seria muito importante. Então, projetos que a gente está fazendo, projetos palpáveis, projeto que vai contribuir com uma sociedade mais humana e mais justa e mais fraterna. São coisas, parece ser simples, mas, olha, que pode mudar o destino de uma nação, viu? Então, e você colocando, mais se falando de educação. Eu sei, você colocando um projeto bacana, sei que também não é só fazer o projeto, como faz aqui na Câmara Municipal, que é a Câmara de Lei, faz projeto, a fiscalização. Isso é importante. Ah, sim, Mauri. Entendeu? Ter a fiscalização séria. Porque tem fiscal aí que, como você fala, que é corrompido, né? Certo? Tem algum que leva qualquer e passou batido. Porque você vê analisar hoje, temos um recuo em bares da noite, que é para recuar 1,5 metro, parece. E você vai, perto da minha casa já é um desses. Você vai, as cadeiras, a mesa, a calçada. Você vê um cadeirante, o cara vai ficar sem jeito, até de pilhou, dá licença. E na prefeitura não está fiscalizando isso. Outra coisa também, centro da cidade. Os fiscais, que é o marronzinho, que gosta com a canetinha na mão, que eu acho errado, tem que ter educação no trânsito, tem que ter. As pessoas têm que orientar antes de multar, certo? Eles não vão para o bairro, que os carros estão em cima da calçada, não sei se você já viu. Os carros estão em cima, tem lojista que coloca carro em cima da calçada. E eu vejo, isso não tem fiscal, mas no centro tem. Entendeu? Bom, eu vi isso. Em relação do fiscal, contratar fiscal para fiscalizar o fiscal é uma coisa complicada. Depois, no finalzinho, eu quero falar sobre um texto de Ana Carolina, se eu não me engano, de Lucinda Rodrigues, que é um texto muito importante, que fala, não ensine teu filho a roubar. Quando teu filho chegar em casa e falar, mamãe, bom, mais tarde eu falarei um pouquinho sobre isso, mas eu quero dizer para você de mais um projeto que nós temos, que é muito importante para o Brasil. Através dessa paralisação dos caminhoneiros, a gente estava estudando o meio e eles reclamando dessa multa de 20 pontos. Mas eu quero reforçar o pedido dos caminhoneiros. Nós vamos lutar, sim, para que de 20 vá para 40 pontos, mas veja bem, 40 pontos não só para o caminhoneiro, para toda a sociedade que usufrui de automóvel, que usa seu carro para o dia a dia e é penalizado por essas multas, por esses radares, que até, por isso que eu falei, um país corrupto, um sistema corrupto, ele não dá segurança se realmente aquela multa foi criada ou não foi criada. Então, eu defendo uma tese seguinte, 40 pontos, mas somente nas multas onde o infrator vem assinar essa multa. Sabe aquelas multas que você toma? Estou sem cinto, o guarda te parou. Estou fazendo isso, o guarda te parou e vai lá e assina aquela multa. Aquela multa, juridicamente, teria valor para a pontuação, até atingir os 40 pontos. Agora, essas multas, outros radares, a Mauri, é uma indústria de dinheiro isso. É uma indústria enorme de dinheiro, que a gente fica uma interrogação, para onde e quem fiscaliza esse dinheiro quando cai para uma prefeitura, quando cai para um Estado. Então, vamos defender esse ponto que é muito importante, de 20 para 40, mas esses 40 pontos serão pontuados na carteira somente quando o infrator assinar essas multas. Não por radares e outras coisas mais que acontecem. Eu acho uma injustiça grande. Isso eu concordo plenamente com você, principalmente Taubaté. Taubaté tem alguns radares que até entraram na justiça aí para cancelar as multas, colocaram eles foram deu loucura no radar, meteu o caneta, tem pessoas que nem passou ali, foi registrado. Certo. Você sabe que nós temos uma situação, eu vou te falar assim, da natureza. Você sabe, assim, raios, relâmpagos, ventos. E como é que faz? Será que a gente, isso não vai criar avarias dentro do sistema? Porque é um sistema eletrônico. Bom, eu sei que o programa está no final, eu queria agradecer você, Mauri, e estava falando agora há pouco sobre Ana Carolina num texto, Chega de Sacanagem.
Esse texto é muito legal para que você, internauta, saiba o seguinte: olha, quando o teu filho errar na escola, quando você quiser furar uma fila, quando você quiser levar algum tipo de vantagem, quando você quiser ultrapassar um carro para um lugar que você não pode ultrapassar, pare, reflita sobre isso. Sabe, quando alguém te botar um dinheiro de um troco a mais, as vantagens que cada ser humano fica levando, isso não é bacana para a nossa nação. Então nós precisamos mudar o nosso conceito. Voltar a ter aquele conceito da criação, da nossa educação, quando a gente era mais jovenzinho. Dai a César o que é de César. Fazer o bem para as pessoas sem querer alguma coisa de troca. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas mais do que nunca, Mauri, nunca perder a esperança de ser correto. Porque hoje os valores estão invertidos dentro da sociedade. Hoje a briga dentro de no trânsito, por qualquer bobeira, se matam, se roubam, né, se destrói. Então, gente, o que está faltando é mais Deus no coração. Agora, além de tudo isso, viu, Mauri? A gente nunca pode perder a esperança. Essa é a mensagem que eu deixo aos internautas. Quase choro aqui. Obrigado, um abraço, certo? E estamos terminando mais um Papo da Tarde, né? Amanhã estaremos aí de novo às 16 horas com o presidente da Ação de Bairros do Bonfim. Tá bom? Até amanhã e fique com Deus.